Então o tema da nossa mensagem dessa noite é uma pergunta: a culpa mata? E o texto áureo está em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Vou pedir para baixar um pouquinho o fundo, tá? 3, versículo 39. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Vou baixar um pouquinho. Então, diz assim o texto bíblico: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Poder sentar em nome de Jesus. Então a palavra lança a pergunta: de que se queixa, pois, o homem vivente? E em seguida Deus dá a resposta: queixe-se cada um dos seus pecados. Para nós entendermos a definição da palavra culpa, a culpa ela é um sentimento doloroso de quem se arrependeu de suas ações. Por exemplo, estou sofrendo porque tenho culpa. É uma espécie de um peso na consciência, um freio. A culpa é reconhecimento do seu próprio erro. E também é assumir a responsabilidade pelo seu pecado, transgressão ou delito. Delito pode ser uma contravenção, pode ser um crime, pode ser o descumprimento de algum preceito moral ou ético. Agora, uma coisa importante para nós entendermos nesse início de mensagem: para Deus, o nosso Deus, pena é diferente de amor. É comum as pessoas passarem na rua, ver um cachorrinho, às vezes ver uma pessoa pedindo, aí dizer: puxa, eu estou com pena. Meu coração está com uma peninha dele ou dela. Só que o amor, quando nós tratamos de Bíblia Sagrada, nós tratamos de reino de Deus. Por que o amor é diferente de pena? A pena, ela não requer ação nenhuma. É simplesmente um sentimento. Você sentiu pena e daí? Mas você normalmente não faz nada. Já o amor não. O amor ele é sacrificial. E o amor, ele pressupõe regras. Por exemplo, em João no capítulo 14, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quer dizer, Jesus está vinculando o amor, o sentimento, o amor, à obediência. Ter os mandamentos, quer dizer, conhecer os mandamentos. Os 10 mandamentos, não. Conhecer o Evangelho e guardar os preceitos cristãos, os preceitos bíblicos. Então, é a nossa maneira de demonstrarmos o nosso amor a Deus. Bom, agora olhando para o mundo, planeta Terra, e imagina que a gente estivesse numa nave espacial e nós tivéssemos uma câmera, e essa câmera estivesse focalizando somente o nosso país, o nosso Brasil, a sociedade brasileira hoje. Então, como é que a sociedade ela tem imposto o seu ritmo ao povo brasileiro, às pessoas? Primeiro, a nossa sociedade, de um modo geral, ela exime as pessoas dos seus erros. Por quê? É proibido ter sentimento de culpa. É proibido ter sentimento de culpa para que não se entre em depressão.
As pessoas, por exemplo, fazem filhos inconsequentemente. E a sociedade tem o dever de criá-los. E a gente se pergunta por que os pais não são chamados à responsabilidade civil pelos seus filhos. Parece coelho procriando, mas pessoas extremamente irresponsáveis. E não para por aí. As pessoas cometem crimes porque são delinquentes, mas não são responsabilizadas por quê? Porque são vítimas da sociedade de consumo. Ele é bandido. Não, ele não é um bandido, ele é uma vítima. Então percebam que vai tudo sendo trocado, vai tudo sendo invertido. As pessoas fazem dívidas porque são irresponsáveis e os parentes, amigos, irmãos em Cristo têm que pagá-las. Por quê? Porque tais pessoas são hipossuficientes, segundo o direito brasileiro, ou seja, não têm condições de se sustentarem. Se não têm condições, por que fazem dívidas? Será que ficaram deslumbradas com a vitrine de uma loja? Porque pessoas assim têm iPhone, se são hipossuficientes. iPhone, para quem não sabe, é aquele celular moderníssimo da Apple. É o celular hoje no mercado brasileiro mais caro. E continuando, nossas músicas, eu estou me referindo à sociedade brasileira, nossas músicas estão carregadas de palavrões, apelo às drogas, apelo ao sexo e até mesmo ao crime. Bem, a psicologia, ela fala sobre a nossa mente, dizendo existir o id, o ego e o superego. Não vou entrar aqui em detalhes, porque não é o alvo da nossa mensagem. Mas quanto ao superego, a psicologia diz que ele é uma espécie de freio moral, que, em tese, nos impediria de cometer delitos. Ocorre que, diuturnamente, a mídia, principalmente a televisão, se encarrega de nos bombardear com a sua cultura libertina e destruidora das famílias brasileiras. Cultura libertina. É de libertinagem, de devassidão sexual. Aí eles inventam uma tal de casa toda fechada e cobram das pessoas em TVs fechadas uma taxa para quem quiser ver o que está acontecendo dentro daquela casa cheia de homens, cheia de mulher, cheia de um monte de coisa. As pessoas fazendo sexo. Não aparece na TV aberta, mas aparece algumas coisas na TV fechada. Olha só. E todo mundo acha isso lindo. E no final daquela série, que eles chamam de reality show, é um show da realidade. Então uma pessoa é vencedora e ganha 1 milhão ou pouco mais do que isso de reais. Observem, meus irmãos e irmãs, isso é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. É como se você chegasse na casa do seu vizinho e fizesse um buraquinho na janela, na parede, para ficar observando, como se diz lá no norte, brechando as pessoas ali dentro na sua intimidade. Mas todo mundo acha isso muito lindo, porque o superego, o mecanismo de defesa da mente, já foi jogado no lixo há muito tempo. É mais ou menos como uma antiga música de um conjunto chamado Menudos. E a música dizia: não se reprima,
Não se reprima. Faça tudo o que você quiser. Apronte bastante e não sinta culpa de absolutamente nada. Viva irresponsavelmente. Não se reprima. Ninguém pode assumir a culpa pelos seus delitos dentro dessa visão do não se reprima. Ou seja, é um convite à delinquência. Para quem não sabe o que é delinquente, é aquele que não segue leis e nem preceitos morais. Normalmente isso é colocado para adolescentes, jovens, mas adultos também. Esses são os delinquentes. E eu pergunto, por que é assim, minha gente? Por que a nossa sociedade brasileira chegou nesse ponto? Por quê? O que levou essas pessoas a transigirem com o erro, a transigirem com a imoralidade? Enfim, sabe, é até difícil para a gente nominar isso. É difícil. Mas a única coisa que a gente observa é que tudo isso vai de mal a pior. Quando você pensa que já aconteceu tudo de ruim, não chegou nem na metade. Ainda tem mais coisa ainda para acontecer. Então a sociedade brasileira, por sua vez, ela produz cada vez mais pessoas irresponsáveis, como nós temos dito. E uma coisa é alguém, por exemplo, que não pôde estudar. Dentro desse quadro, desse cenário que nós estamos falando. Imagina uma pessoa que não pôde estudar. Por quê? Porque de família bastante pobre, desde cedo teve que trabalhar, seja na roça, seja, enfim, às vezes fazendo entregas de algum salgadinho, algum sacolé, picolézinho, para sua mãe, para o seu pai. Então, isso é uma situação. A criança ela deixou de estudar para ajudar a família. Ou então alguém que seja portador de alguma enfermidade, de alguma necessidade especial. A pessoa tem uma deformidade, faltam os membros, ela é cadeirante, ela não tem as pernas, ou coisa parecida. Isso tudo a gente entende. Isso acontece, infelizmente, muito no nosso país. Todavia, de certa forma, tornou-se status ser ignorante por vontade própria. Pois é mais fácil se vitimizar para que as pessoas possam sentir pena. Quando estudam, e quando estudam não podem nem ser avaliados, não podem fazer prova. Então, o que eu quero dizer de forma bem clara, bem categórica? Há pessoas que podem sim estudar, que podem buscar o melhor para o seu futuro, mas não querem. E não querem por quê? Porque não querem. Não querem. Sai para ir para a escola e se desvia com os amigos, com amigas, se é que pode chamar de amigo, né? Alguém que desvia alguém que está indo para a escola. E essa pessoa, ela se contenta com isso. Aí passa o período de estudo. Aí aquela pessoa, ela já é adulta, mas ela mal sabe ler, escrever, não por condições da vida, mas porque ela resolveu isso. Foi uma decisão dela. Por quê? Porque ela está vendo outras pessoas fazendo a mesma coisa. A gente vai nos CRAs dos municípios, os CRAs estão superlotados de gente. Tudo bem, prestar assistência, auxílio aos mais necessitados. Agora, há pessoas que escolhem esse tipo de vida para si. Elas não são lutadoras, não são batalhadoras, não vão à luta. Então, se colocam como vítimas. E essa questão da pessoa que estuda não poder ser avaliada,
não poder fazer prova. Aí sabe o que acontece? A gente vai ter, no futuro próximo, dependendo da idade da criança, do adolescente ou do jovem, a gente vai ter, no futuro bem próximo, isso já acontece no Brasil, péssimos profissionais. Péssimos profissionais. Porque eles não têm motivação de se aprimorar ali no seu ofício, na sua profissão, na sua carreira. E mais, essa coisa da pessoa que fica alienada, ela se torna uma presa fácil para a corrupção. E quando conseguem alguma coisa na sua vida, mas porque o seu superego já está praticamente destruído, a sua mente, a sua maneira de ver, ela não vislumbra um futuro como as gerações mais antigas vislumbraram, um futuro de oportunidades, de melhoria de vida. E melhoria de vida, gente, não é só bens materiais, eu sei disso. Eu sei disso. Mas é um conjunto de coisas, é a saúde da pessoa. Pessoa com 25, 30 anos infartando. Já viram a quantidade de bebidas que a juventude, ela consome, que os adolescentes, os nossos adolescentes consomem, a quantidade de bebida. Eu já perdi amigos de infância que tiveram cirrose hepática aos 26 anos. 26 anos, aquele jovem já tinha o fígado dele destruído. Isso hoje está muito pior. Se há anos atrás já ocorria, mas às vezes era um caso ou outro, agora não. E some-se a isso as drogas, né? Enfim. Então nós temos péssimos profissionais, nós temos autoridades corruptas, nós temos políticos em estado de decomposição moral. Isso é muito grave, né? Mas é real. Estado de decomposição moral. Moralidade não existe para muitos políticos. O importante é o interesse do partido, o importante é o interesse da ideologia, o importante é os interesses pessoais, é enriquecer, ainda que seja com erário público, com dinheiro do povo. Isso é muito sério, tá? Isso acontece de norte a sul. Rábulas em vez de advogados. O que é rábula? Rábula é o péssimo advogado que não tem conhecimento nenhum do direito, ou às vezes nem formado é. E além de rábulas, em vez de advogados, nós temos charlatães em vez de médicos. As pessoas sofrem, principalmente em posto de saúde, o atendimento que é dispensado à população de baixa renda. Isso é um absurdo. Nem um veterinário que trata de animal, trata de bicho, não faz o que infelizmente acontece no nosso Brasil para as populações de baixa renda. Então, nós vamos vendo que a nossa sociedade, ela é uma sociedade onde a malandragem impera, que quer ganhar dinheiro sem trabalhar ou trabalhando muito pouco. Isso se vê todos os dias na internet. Por exemplo, pessoas que não deram certo na vida, não têm profissão. Não têm profissão porque não quiseram, como eu estou falando aqui, não quiseram se formar, não quiseram aprender um ofício. E hoje, de repente, lá na internet, elas aparecem como coach, como estrategistas, enfim, pessoas, por exemplo, que dão mentoria sobre liderança sem nunca terem vestido uma farda, sem nunca terem cursado nenhuma escola militar. Com todo respeito, aprenderam liderança aonde?
Se os centros de excelência no Brasil são as escolas militares das Forças Armadas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave. E como é que essas pessoas conseguem ensinar liderança se nunca aprenderam? De onde vem o conhecimento delas? O conhecimento dessas pessoas advém de filmes, histórias em quadrinhos, livros. Estão entendendo? O perfil desse pseudo-profissional, desse falso profissional, professor de liderança. Alguns querem eleger como livro de cabeceira, por exemplo, e norteador de suas empresas, um livro que ele foi escrito por um psicopata chinês chamado Sun Tzu. E o nome desse livro chama-se A Arte da Guerra. Então, hoje em dia é comum, no meio empresarial, no meio corporativo, e, enfim, empreendedores, falarem muito sobre esse livro. Só que esse livro começa com um camarada decapitando duas mulheres, cortando a cabeça, cortar a cabeça de duas mulheres que ele tinha colocado para liderar dois grupos. E como é um livro chamado A Arte da Guerra, ele menciona muito, ele fala muito sobre o inimigo. Num combate, numa guerra, até você entende. A palavra inimigo é o seu oponente. Só que esses falsos filósofos, por não terem poder de análise, não têm poder de analisar um conhecimento que recém-adquirido. Eles trazem isso para a sua empresa. Aí eu fico perguntando, para esses caras, quem é o inimigo? Quem faz um papel de inimigo nas relações empresariais? São os clientes que são os inimigos? São os colaboradores, ou seja, os funcionários da empresa? São os fornecedores, os que entregam mercadoria? São os concorrentes? Quer dizer, eles ouviram o galo cantar, não sei aonde, não tem certeza se é galo ou se é um ornitorrinco que está fazendo barulho, por exemplo. É assim. Então é muito fácil, meus irmãos e irmãs, as pessoas, elas surgirem como guias, como gurus, como falsos líderes e até mesmo como falsos profetas, em se tratando de fé cristã. E o mais triste é que esse tipo de gente, eles têm vários seguidores, vários adeptos. Isso é que é o mais triste. Porque as pessoas, como essa base educacional brasileira, que a formação da nossa nacionalidade brasileira, ela é fundamentada exatamente na moral cristã. São ensinos judaico-cristãos que compõem a Bíblia Sagrada, inclusive. Então isso está sendo desprezado. As pessoas, elas ficam completamente sem norte, ou seja, sem direção, sem saber para onde vão, literalmente desnorteado. E qualquer boca aberta, mais bonitinho, mais engomadinho que aparece, elas vão atrás. Esse tipo de gente, que infelizmente lidera de certa maneira a nossa sociedade, por terem recebido uma educação permissiva, eles nunca receberam, por exemplo, um não como resposta. Não, não pode dizer não, senão magoa a criança. Tá bom, aí você não impõe limite no seu método de educar seu filho e você vai produzir um delinquente. Há países, inclusive, que condenam crianças. Europa, América do Norte. Por quê? Porque está o nível da delinquência e a compreensão que eles têm. Não estou dizendo se deve ou se não deve condenar criança. Agora, aos pais, às mães, cabem sim educar os filhos. Isso não pode ser delegado para a sociedade. O prefeito, conselho tutelar. Conselho tutelar não tem que educar filho de ninguém. Bom seria até que não existisse, né?
se os pais e mães tivessem mais responsabilidade. Então essas pessoas, elas são que impõem esse padrão para a sociedade, elas são como criaturas mimadas, que querem produzir uma sociedade fraca e condescendente com o erro. A imagem e semelhança de quem? Deles próprios, desprovida de valores éticos e da moral cristã. Pega o perfil dos donos de televisão, por exemplo. A televisão deles é a projeção deles, do que eles são na vida. Eu não vou citar nomes aqui, no meu caso, vocês sabem muito bem, tem televisão em casa. Agora, concluindo, minha gente, o pior de tudo isso, sabe o que é? É que essa sociedade, ela reclama e se queixa de tudo e de todos. Veja só, ela não tem freio, ela não tem limite, ela não luta com dignidade, mas sempre procurando subterfúgios, meios escusos, e ela reclama de tudo e de todos. Porque a sorte daquelas pessoas, alguém deve ser responsabilizado, não elas, como se elas não fossem donas do seu próprio nariz. E nessa reclamação, reclamam até do próprio Deus. Por quê? Porque querem imputar a culpa de suas sórdidas decisões a Deus. Olha, o que Deus tem com isso? A pessoa resolveu abraçar a carreira do crime. Por que ela resolveu? Porque ela tem um poder de decisão. Todo ser humano tem um poder de decidir qual o caminho que vai querer seguir. Então, se a pessoa decidiu mal, o problema é dela. Não há que se falar em tutela. A menos que ela vá se enquadrar lá naquele item do direito, né, como loucos de todo gênero. Não são loucos, não rasgam dinheiro, não rasgam. Não rasgam dinheiro. Então, apesar dessas pessoas, dessa sociedade, e quando eu falo sociedade, deixa eu fazer aqui um grifo, apesar de ser uma palestra, né, uma mensagem. Quando eu digo a sociedade, eu digo os meios de dominação da comunicação social. Ou seja, aqueles que controlam tudo aquilo que sai nas rádios, que sai nas televisões, que sai na internet. Então, essa permissividade, isso é orquestrado. Olha o carnaval, que maravilha, né? O carnaval, Brasil, que coisa linda. Por conta do que se veicula como carnaval para outros países, o Brasil é tido como um país de mulheres devassas, de mulheres que não são direitas. Olha só a imagem das nossas mulheres. Em termos práticos, é isso que acontece? Claro que não. As mulheres brasileiras são trabalhadoras, como quiser falar, são honestas, sim. São mulheres responsáveis pelo seu lar, pelo seu marido, pelos seus filhos. Da mesma forma, os maridos também. São homens que às vezes saem 3 horas da manhã, volta 11 horas da noite, meia-noite. Aí janta de qualquer maneira, no outro dia já está saindo de novo. Então, quando eu digo a sociedade, grifo, tá? Eu não estou dizendo que é todo mundo defenestrado assim, não. Agora, infelizmente, essa ralé social, vamos denominar assim, eles detêm o poder da comunicação, o poder do dinheiro, e eles controlam. Infelizmente. Infelizmente. Mas como eu dizia, apesar
dessas pessoas da nossa sociedade quererem imputar a Deus os seus fracassos, frustrações e tudo mais, da sua conduta totalmente descabida, como é que Deus responde? Isso aqui é curioso. Deus olha na sua infinita sabedoria, poder e amor que são incomensuráveis, que não pode ser medido. Você não pode medir o poder, o amor de Deus, a sabedoria de Deus. Então Deus, Ele faz a pergunta que fizemos no início da pregação: de que se queixa o homem? E Ele mesmo responde: dos seus próprios pecados. O ser humano tem que olhar mais para si. Ele tem que pedir a Deus em oração um espelho celestial. Porque se for um espelho aqui da terra, ele vai se achar, ou ela vai se achar, a pessoa mais linda do mundo. Então tem que ser um espelho celestial. Para quê? Para que essas pessoas possam se ver como Deus as vê. Gente, é muito triste esse quadro. É muito terrível. Muitas pessoas são completamente indignas. Mães que vendem seus filhos. E se a gente for citar aqui todas as aberrações, é muita coisa. Mas essas pessoas, infelizmente, não se enxergam. Mas é preciso que essas pessoas, um dia, elas olhem para si, peçam ajuda a Deus. Deus, como tu estás me vendo? E aí sim, Deus vai mostrar. Porque Deus não quer condenar ninguém. Apesar de toda a devassidão, Deus não quer condenar ninguém. Muito pelo contrário, Deus quer restaurar. Deus quer salvar essas vidas. Deus quer trabalhar no caráter, porque muitas largaram o seu pelo caminho, lá atrás, no começo da caminhada, ainda jovens, adolescentes. De que se queixa o homem? Pergunta Deus. E Ele mesmo responde: dos seus próprios pecados. Portanto, para você que está me ouvindo, é necessário. Aonde você vai se enquadrar, eu não sei. Deus é que sabe. E você sabe muito bem. Mas eu não estou dizendo que você está no rol dessas pessoas. Mas eu quero dizer para você que você pode melhorar ainda mais o que você é hoje. Se você é das pessoas que constroem de verdade a nossa sociedade, que contribuem, que edificam através das suas atitudes, do seu trabalho, da sua maneira de viver, de ensinar, de falar, então prossiga. Mas é sempre bom nós fazermos uma autoanálise. Por isso, Deus, Ele pergunta para nós nessa noite: de que se queixa o homem? E Ele responde: dos seus próprios pecados. Então é necessário que você reconheça os seus pecados e falhas, ainda que não sejam iguais a dessas pessoas que eu elenquei. É necessário que você se volte para Deus, que você se arrependa desses pecados e falhas, enquanto você está vivo. Porque depois que se morre, o máximo que podem fazer por você é te dar um caixão bonito e uma coroa de flores. Mas como é que você vai se apresentar diante de Deus? Quando você tiver que mostrar as suas mãos para Deus, como estarão elas? Estarão limpas ou estarão sujas? Então, pela sua fé pessoal, é necessário que você se arrependa. E essa fé, ela é personalíssima, gente.
A fé é de cada um de nós. E o ser humano é o único ser vivo dotado de fé. Animal tem inteligência, alguns têm até algum sentimento, mas nenhum deles tem fé. Por quê? A fé é o mecanismo que Deus engendrou em nós, colocou dentro de nós, para nós nos comunicarmos com Ele. É por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então é necessário que você se arrependa, que você reconheça Jesus como seu Deus, como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Isso sim, você pode fazer. E você que está nos vendo pela internet, você pode fazer isso hoje, dentro da sua própria casa. Olhe agora, peça a Deus: Senhor, mostra como está a minha vida. A gente quer agradar tanta gente, né? Pessoas da família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, mas normalmente a gente não se preocupa em agradar a Deus. Então que isso possa ser despertado em você nessa noite. Busque agradar a Deus com a sua vida. E Deus, certamente, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar e muito. Ajudar você a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que realmente ame e não simplesmente sinta pena. Quem gosta de pena é travesseiro e galinha. Galinha é cheia de pena. Travesseiro, bem que hoje em dia está meio escasso, mas até bem pouco tempo atrás, o travesseiro se encontrava travesseiro cheio de pena. Nós não temos que ter pena, gente. Nós temos que ter amor. Porque Deus quer que a sua glória ela seja refletida em nós. Por isso o Senhor fala que nós temos que ser luz do mundo. E todas as luzes que nós conhecemos, desde as mais rudimentares, das lamparinas, dos lampiões lá da roça, elas nunca são colocadas embaixo. Já repararam? Elas sempre são colocadas acima. Para quê? Para que essa luz ela possa iluminar ainda mais. E Deus quer que a luz dele brilhe por intermédio de você, da sua vida, e alcance muitas pessoas. Essas pessoas que estão sem norte, essas pessoas que estão lá dentro daquela casa lá do reality show, estão jogando a sua honra pessoal fora, a sua reputação. Moças bonitas, inteligentes, que são tidas como qualquer, porque se sujeitam a esse tipo de coisa. Você pode ajudar muitas pessoas pela retidão da sua conduta diante do Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar.